Mais uma quarta-feira, graças a Deus, mais um tempo que tiramos para orar uns pelos outros. Isto é muito importante, de grande valor. Deus valoriza as nossas súplicas, as nossas intercessões. Deus valoriza quando nós nos colocamos diante dele em clamor, reconhecendo nossa pequenez, reconhecendo nossas limitações e dizendo para ele que somos necessitados. Queremos louvar a Deus por isso, porque temos sempre esse refúgio nele. Podemos nos esconder debaixo de suas asas, como diz o Salmo de número 91. Eu estava refletindo, meditando sobre as orações de Jesus. Os irmãos percebem que Jesus, ele não apenas nos ensinou a orar, mas ele nos deu o exemplo da oração. Ele orou. E várias das suas orações precisariam ser analisadas em termos de seu conteúdo, porque são riquíssimas. E eu lembro, por exemplo, da oração final de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, uma oração de entrega, uma oração de leito de morte, uma oração de UTI, uma oração de plena tranquilidade diante da morte, que apesar de sofrimento, dor, angústia, Jesus sabia que triunfaria sobre a morte e de que tudo estava no plano de Deus. Eu oro para que eu tenha esta mesma força de Jesus, essa mesma espiritualidade, essa mesma condição de, em meio às dores, em meio ao sofrimento, se deparando ali com a maldade humana, eu possa orar dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, nunca jamais negando e abandonando o nosso Deus quando chegar o nosso momento e a nossa hora. Nós temos a oração do Pai Nosso sendo ensinada ali de uma maneira tão belíssima e extensa em Mateus, no Sermão da Montanha. Nós temos o que é chamado de oração sacerdotal também, em João capítulo 17. Nós temos vários momentos de Jesus orando com um conteúdo belo e rico. Eu gostaria de lembrar de mais uma oração de Jesus, quando ali, momentos antes de ter que enfrentar o Gólgota, ter que enfrentar a cruz, ali no Getsemane, Jesus diz ao Pai: Pai, se possível for, então passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade seja realizada. Meus amados irmãos, essa oração de Jesus é profunda. Essa oração de Jesus nos lembra que momentos difíceis, momentos de dor e de angústia, nós passaremos e até o Senhor Jesus passou. E naquele momento Jesus simplesmente pede ao Pai: Pai, se possível, passa de mim o teu cálice, mas que o teu plano seja realizado acima de tudo. Eu acredito que em vários momentos nós nos identificamos com Jesus, não em sua profundidade e grandeza, mas nós também temos vontade de orar assim, né? Pai, se possível for, passa de mim também este cálice. Não o cálice da ira, como era o cálice que Jesus estava tomando. Nós nunca tomaremos aquele cálice em toda a sua plenitude. Para termos uma ideia do cálice, seria apenas olhando para o inferno, para as descrições de tormento que nós temos nas Escrituras. Aí sim teríamos pelo menos uma ideia do cálice de Jesus. Mas nós também temos lutas e grandes dificuldades, que apesar de não ser descrito como um cálice da ira de Deus, para nós são momentos amargos, são momentos difíceis. Talvez você já tenha orado assim: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento turbulento, momento de angústia, de dor, de sofrimento, passa de mim. E meus irmãos, não tem nada de errado em orarmos assim, suplicarmos a Deus assim, suplicarmos uns pelos outros nesse sentido.
desde que nós sempre possamos descansar na vontade de Deus, desde que nós sempre possamos dizer, mas o teu plano é perfeito, Senhor, a tua vontade é a melhor. Se for da tua vontade passar este cálice de mim, amém. Se não, Senhor, me capacita a suportar. Me capacita, Senhor, a não negar o teu nome, a continuar te honrando, te glorificando até o último dia da minha vida. Que nós possamos, meus irmãos, ter esse mesmo espírito sereno, essa mesma oração nos lábios. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Você que está me ouvindo agora, neste momento, talvez você deseje orar assim. Talvez seu coração não esteja tão bem. Talvez sua mente não esteja tão tranquila. Por vários fatores e fatores que você e Deus conhecem. Eu quero orar nesse momento para que Deus te ajude, te conforte, te abençoe, te tranquilize, que a vontade dele seja feita em tua vida e que eu e você que possamos aprender a descansar nele e que ele nos capacite a suportar. Vamos orar? Deus amado, abençoa a tua igreja, o teu povo, aos amados irmãos, que por várias vezes tem esse mesmo desejo de orar, Senhor, passa de mim esse cálice. Cálice, ó Deus, em vários âmbitos, cálice em âmbito financeiro, em âmbito espiritual mesmo, em âmbito econômico, passando por lutas e grandes dificuldades. Sabemos que o cálice das Escrituras não é meramente um cálice de problemas enfrentados, é o cálice das consequências dos nossos atos, é o cálice do inferno, é o cálice da morte. Mas, ó Deus, nós muitas vezes também precisamos orar assim. Passa, Senhor, de nós esse cálice. Se o Senhor deseja e desejar que tomemos, que o Senhor nos habilite, nos capacite. Como Santo Agostinho diz, dá-nos aquilo que o Senhor requer de nós, nos capacita a enfrentar. Dia a dia, momento a momento, luta após luta. Senhor, se possível for, passa de nós. Se não, que possamos suportar em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus, nós podemos dizer, porque o principal cálice já foi passado de nós. Jesus tomou o cálice da ira infernal no nosso lugar. Então, de certa maneira, nós não podemos orar como Jesus, porque o cálice da ira, do juízo eterno já foi passado. Amém por isso, louvado seja Deus. Mas os momentos temporários, os cálices das dificuldades momentâneas, estes sim, nós podemos orar e louvar ao Senhor, porque Ele nos livra de muitos e outros nos permite passar para a honra e glória dEle e para o nosso crescimento. Que Deus abençoe, oremos uns pelos outros. Forte abraço, igreja.